Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora o Espaço Empreender. Programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje nós recebemos a presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Teutônia, Margrit Grave. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Uma alegria estar aqui participando desse programa e tendo a oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Margrit, sempre bom poder conversar contigo e hoje com uma temática um pouquinho diferente, afinal a gente quer começar te conhecendo um pouquinho melhor. Me conta, tu é natural de onde? Como é que foi a infância? Nossa, eu na verdade nasci aqui em Teutônia, né? Nasci ali em Canabarro, na entrada da linha Germano, na casa onde meu pai e minha mãe moravam, né? Isso em 1964. Em julho de 64. Então, fui uma menina criada ali na Vila de Canabarro, estudei na época na Escola General Canabarro, que depois evoluiu para o IESEG, né? Na verdade, nós éramos família católica, né? E a escola era evangélica. Mas como eu tinha um probleminha, que eu tinha um pouco de dificuldade de caminhar, meu pai conversou com os professores da época e eu comecei a frequentar a escola lá, com a tia Líria no jardim, já com 3 anos de idade, todo mundo conhece a tia Líria, né? E eu, meu irmão, enfim. Então a gente estudou lá e dali eu fui me inserindo na comunidade. Eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei muito de me comunicar. Então tinha uma apresentaçãozinha de teatro, estava a Marga no palco. Tinha para declamar alguma coisa, estava a Marga no palco. E depois eu fui me envolvendo, já com 14, 15 anos, na comunidade católica como uma liderança da juventude, assim, né? Porque imagina isso, na década de 70, por ali, metade de 70, não tinha muito o que fazer, né? Início de 80. Nós não tínhamos todos esses recursos hoje digamos, de lazer que tem, né? Então a gente se envolvia com a juventude, tínhamos encontros semanais e conhecíamos outras juventudes e ali a gente foi iniciando assim aquela liderança, né? Muitas vezes fazendo uma missa, né? Organizando um evento da juventude para arrecadar algum dinheirinho, enfim, assim começamos essa questão toda de se envolver na comunidade. Eu comecei a trabalhar na época também com 15 anos de idade, porque meu pai ele entendia assim, não, mulher, casa, né? Não há necessidade de estudar, mas eu queria estudar muito. E o 2º grau não tinha gratuito aqui em Teutônia. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que trabalhar para pagar meu 2º grau. Ele era uma extensão do Martin Luther de Estrela. E não era barato. Mas então, eu comecei a trabalhar com 15 anos, trabalhar na empresa. Trabalhei um mês numa empresa de calçados. Depois eu fui para o Calçados Augustin Reicher, que depois se transformou em Calçados Reifer, né? Então eu comecei em 1979, com 15 anos, no departamento de pessoal, né? E aí eu já estava, então, no 1º ano do 2º grau. Então eu conseguia pagar meu 2º grau. Meu pai sempre dizia assim, filha, então tu quer estudar, eu vou te dar casa e comida, né? O resto, então, tu tem que te administrar. Fiz meu 2º grau e eu pensei, não, vou fazer uma faculdade. Aí eu fui fazer a faculdade, me inscrever em Porto Alegre, na URGS. Pensa, isso em 1978, 79, né? Terminei o 2º grau com 17 para 18 anos. Imagina, a única filha mulher ir embora, né? De Teutônia. E era meu sonho, eu queria ser jornalista, te imagina, né? Então, meu pai disse assim, eu preferia que tu não fosse. Eu acho que ele até mandou rezar uma missa para eu não passar. Aí eu fui fazer o vestibular e é muito difícil também conseguir passar, não consegui. Aí eu acabei fazendo, então, na Univates, na época só tinham 3 cursos, né? Economia, contábeis e letras. Eu sempre me identifiquei com a área humana, aí eu acabei, então, fazendo letras, mas sempre trabalhando na empresa Reifer, né? Aí, então, eu comecei a fazer a faculdade, comecei a fazer a faculdade em Lajeado. Mas de cara, já me envolvendo no DCE da universidade, organizando até a escolha da garota universitária da época, né? Me convidaram a participar, eu disse, não tenho essa beleza para isso, mas eu ajudo a organizar. Então, assim, é um pouco do meu jeito de ser, de me envolver, né? Então, eu fiz letras. Mas continuando sempre a trabalhar na empresa. Aí nesse meio, daí formada, daí eu já estava namorando, daí eu já casei.
A empresa onde eu trabalhava é uma empresa que sempre valorizou muito as pessoas, então lá eu também tinha um crescente, então eu acabei não indo eu cheguei a dar algumas aulas de literatura e algumas aulas de português, mas a empresa, ela também estava sempre investindo nos seus funcionários. E aí lá eu consegui também crescer, então eu não via necessidade de ir embora, porque eu estava sendo valorizada. Era uma empresa, assim, sempre à frente do tempo. A gente, na época, início da década de 90, começou a se falar em ISO, qualidade total. Eu fui me envolvendo nisso. Aqueles cursinhos básicos de 5S, era eu que dava, saía da empresa para dar para outros lugares, até Lajade Estrela. Cheguei a dar algumas aulas no Senai, no Senac, eu ia me envolvendo nas coisas, assim. E aí, então, a gente também conseguiu fazer uma pós-graduação dentro da empresa. Veio todo um pessoal da URGS de Porto Alegre para a gente poder fazer toda a parte mais de gestão, fazer uma pós-graduação em engenharia de produção. Vocês estão vendo que o meu currículo é bem estranho, ele não é organizado, assim, projetado e planejado. E aí eu sempre vou adquirindo coisas, assim, que nem uma esponja, né? Então eu fiz o curso de engenharia de produção para a gente aprender um pouco de como é que otimizar a produção, quais são os gargalos, então tinham várias disciplinas, tinha disciplina da gestão de pessoas, então era muito interessante, assim, então a gente também fez toda essa construção dentro da empresa. Tenho formação de técnica também, como técnica de segurança, porque no início da década de 90, as normas que regulamentam a segurança do trabalho eram mais cobradas, né? Ainda são, mas assim, estavam iniciando essa cobrança, então a empresa, nós tínhamos uma empresa de quase 3.000 funcionários, então a gente precisava de profissionais nessa área e eu tive todo esse espaço, então fazer todo o treinamento de segurança do trabalho, constituir o SESMIT da empresa, que é o Serviço Especializado de Medicina e Segurança do Trabalho, então eu me envolvi muito com muita coisa e tudo foi sendo um aprendizado. E a empresa, na época, era uma empresa, como eu disse antes, à frente do tempo. E eles sempre enxergavam a empresa como interferir de forma positiva na comunidade. O que se fazia lá dentro também ser espelhado para a comunidade. Então, por exemplo, quando se falava em qualidade total, naquela época a gente começou a falar em separação de resíduo. E aí tudo aquilo que nós aprendíamos, eu era uma pessoa que acabava muitas vezes indo para fora da empresa, mais alguns colegas meus, ensinar isso nas escolas, na prefeitura, a gente foi na época em outras empresas. Então a gente às vezes passava numa escola ou no hospital, estavam lá os coletores separados, como a gente também fazia na empresa, né? A Sertel também sempre foi uma empresa à frente do tempo, né? E eles também já estavam implantando isso. E, enfim, então isso ajudava, assim, a comunidade de Teutônia como um toda a estar sempre com o olhar à frente, né? Então, isso me dá um orgulho enorme. Nós tivemos também, inclusive, eu me lembro uma época, uma preocupação com a questão das drogas. Então, nós fizemos uma parceria com o SESI, que trouxe um projeto, se eu não me engano, era do México, para implantar em algumas empresas escolhidas no Rio Grande do Sul para falar sobre a questão da droga, cigarro, álcool e as outras drogas ilícitas, né? E como essas drogas interferiam na qualidade do que se produzia na empresa, porque a qualidade das pessoas era afetada. E então nós começamos a fazer um trabalho, o Reifer na época foi escolhido, eram só umas 5 ou 6 empresas, e eu fui então, tipo assim, escolhida para ser a gestora desse projeto, né? E esse projeto também saiu da nossa empresa e a gente começou a trabalhar na comunidade. Então a gente criou na época, eu acho que isso foi em meados de 1995 até 2000, o movimento de prevenção ao uso de drogas no trabalho e na família. A gente tinha um boneco que metade dele estava se decompondo, então a gente tinha, talvez tu até já deve ter visto adesivos ainda em algum lugar. Gente, isso é antigo, mas a gente fazia essas falas e todo mundo participava, né? Nós conseguimos mobilizar escolas, a prefeitura na época se envolveu, a polícia civil, a brigada militar. Nós tínhamos uma comissão que se reunia para fazer planejamento disso, com representatividade dos diferentes segmentos da comunidade. Então tudo isso foi fazendo com que essa Margaret que está aqui hoje, né, tenha se moldado um pouco nessa questão de se envolver nas questões da comunidade, porque eu acho que nós somos seres
seres coletivos, né? Sociais, nós precisamos de grupo, nós não conseguimos ser individuais, não somos felizes sozinhos. E se eu estou bem, se a comunidade está bem, eu também estou bem. E se meu pátio está limpo e o da comunidade não, digamos, né? Fora dos meus muros não tá bonito, não tá limpo, não tá organizado, tá triste, isso também me afeta. Então, se tudo ao meu entorno tá bom, né, a gente também tá bem. Então, eu tenho esse olhar, assim, de me envolver, né? Então, trabalhei 28 anos na empresa. E aí, então, a empresa, ela fechou, na época, por questões econômicas, né? As empresas de calçados migraram para o Nordeste ou para a China, mas a empresa caiu em pé, né? Todo mundo recebeu, foi tudo muito certinho, né? E aí, eu fiquei 1 ano em casa, né? 1 ano parada, mas eu tinha um negócio próprio. Nós tínhamos a famosa Mega Vídeo, né? Que ninguém aqui na região não tinha locadoras, a gente tinha que alocar o filme de VHS lá em Lajeado ou Estrela, né? Então tinha o videocassete, né? Então depois evoluiu para o DVD. Então eu e meu marido, falecido Lutero, tínhamos a Mega Vídeo. Nós tivemos ela por alguns anos e era uma das únicas opções. Eu vi 2 gerações passarem por lá, crianças, depois adolescentes, depois adultos. E as pessoas saíam 4, 5 filmes, né? A gente tinha muito movimento e era muito gostoso, porque era o nosso negócio. Então eu também tinha experiência de ter meu próprio negócio. E era gostoso isso. Margarito, falando do seu currículo, antes você brincou que ele era meio desorganizado, né? Não planejado, eu quis dizer, Não né? planejado, mas isso também demonstra que você valoriza o conhecimento. Por mais que sejam várias áreas, Sim. Você não perdeu nenhuma oportunidade. Não, as oportunidades aparecem e eu me jogo. Então, assim, eu trabalhei numa empresa privada, aí eu também tinha o meu próprio negócio. E depois eu fui convidada a trabalhar na prefeitura, onde eu fiquei durante 8 anos também, 2 mandatos. Trabalhei na política da assistência social, como gestora do Departamento da Assistência Social, de 2008 até 2009, mais 6 anos até 2015. E depois, dentro da prefeitura, eu fui convidada a ser diretora de trânsito. A primeira mulher diretora de trânsito de Teutônia. E para mim foi uma experiência muito boa também. Então, os últimos 2 anos eu fui diretora de trânsito. E o aprendizado é muito bom, sabe? Tudo a gente aprende. Então, como eu tinha experiência, como eu tinha o currículo técnica de segurança, então essas questões de segurança, a gente tinha um pouco de conhecimento e o prefeito na época, o Renato, apostou então em me colocar como diretora de trânsito, que foi mais um aprendizado. Então são muitos aprendizados que a gente vai tendo, né, ao longo da vida da gente. Depois eu parei na prefeitura, eu tive uma experiência na parte comercial, trabalhei numa imobiliária, também foi gostoso. Até hoje me relaciono com aquelas pessoas, assim, onde eu passo eu gosto de ter relações boas, manter relações boas, e eu acho que é isso que forma a Margaret, né? Essa é a Margaret que tá aqui, sabe? Qual é a importância do voluntariado? Você relatou aqui uma trajetória completa que sempre acaba parando em algum ponto. Sim. Em comunidade, em auxílio, pensando em projetos, em planejamento. Qual é a importância do voluntariado? E aí não só para Margaret, mas para uma comunidade inteira? Na verdade, eu sempre digo que fazer o bem faz mais bem quase para quem faz do que para quem recebe. Hoje, profissionalmente, eu não estou trabalhando, eu estou aposentada, né? Até porque eu tive a mãe adoecida e a minha mãe também me deixou um aprendizado muito grande, porque eu via ela fazer um voluntariado também na época na comunidade, né? Sempre foi uma pessoa assim que pediam, ela ajudava, né? E aí nos últimos anos ela adoeceu, ela teve uma demência e ano passado, em setembro, eu tive que colocá-la num lar, que não é uma escolha fácil. Vocês podem ter certeza que é uma dificuldade muito grande. Eu chorei como se fosse uma perda, né? Mas eu não tinha mais estrutura física nem emocional para cuidar dela. Ela era um pouco pesada e aí eu coloquei ela no Opa House. E eu sempre digo que agora, por ter colocado a mãe lá, eu me envolvi com o Clube de Mães Lar da Amizade, que é mantenedor do Opa House, porque eu queria participar na melhoria do lugar onde eu tinha colocado minha mãe. E também, como eu disse, né, foi uma provação colocar a mãe lá, foi. Talvez até porque eu antes condenava isso. Eu achava assim, não, a gente tem que cuidar. Mas eu não deixei de cuidar. Eu até qualifiquei o cuidado dela, porque eu deixei ela na mão de pessoas que sabem cuidar, de enfermeira, de médico, né, de cuidadoras. E aquelas gurias são espetaculares.
E em função de, por causa de ter colocado a mãe, sempre digo, a mãe ainda me ensinando, né? Mesmo com a demência dela, me desafiando. Eu me envolvi com o Clube de Mães Lar da Amizade e eu estou no Conselho de Idoso hoje, como presidente, indicada pelo Clube de Mães. E a semana passada e essa semana eu estou visitando lares de idosos, conhecendo todos os lares, que é um público que está assim crescente, e aí eu acabo me envolvendo também com isso. Então, para vocês verem, assim, o voluntariado, ele vai me contagiando, ele vai me desafiando e ele vai me fazendo sempre envolver uns outros coletivos, né? Por exemplo, na época da prefeitura, eu acabei me envolvendo na fundação da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Teutônia. A nossa querida e saudosa Maristela, na verdade eram 5 mulheres, a história da Liga eram 5 mulheres com câncer, né, há 15 anos atrás, que se reuniam para chorarem juntas, se abraçarem, se autoajudarem. E aí elas tiveram a ideia de fazer algo um pouco mais estruturado, certo? Porque poderia se ajudar mais pessoas. E aí, na época, a Maristela procurou nós ali na prefeitura, e eu estava na prefeitura, e a gente foi conhecer uma liga, que era a Liga de Porto Alegre, que na verdade é um grande guarda-chuva que abriga 87 ligas do Rio Grande do Sul. E aí, nós fundamos a nossa liga. E a nossa liga acabou sendo uma liga regional, já estamos com 14 anos, né? E atendemos não só Teutônia, atendemos Westfália, Paverama, e pacientes que vão vindo, né, a gente atende. Não atendemos só mulheres, ela é liga feminina, mas ela atende hoje quase meio a meio, homens e mulheres. Então, a gente eu fui me envolvendo com as coisas, né? E hoje eu ainda estou na liga, porque a gente está com dificuldade de novos voluntários. Então é uma troca de cadeiras. A Maristela foi 4 anos presidente, daí eu fui 4 anos, sempre 2 mandatos, né? De 2 anos. Aí a Rejane foi 4 anos. Agora eu já estou no meu primeiro mandato de novo, que já vai se encerrar. E a gente não quer deixar esse trabalho cair, porque a gente fez uma construção tão bonita. Então a gente está sempre se envolvendo, mas a gente precisa contagiar novas lideranças, novos voluntários, pessoas que também tenham um olhar e que possam muitas vezes talvez injetar novas ideias, porque a gente está sempre correndo bastante, principalmente agora em outubro, né? Então, assim, para vocês verem como a gente faz essas construções diferentes, eu não tinha experiência em filantropia, agora estando no Clube de Mães Lar da Amizade, estou aprendendo filantropia. Então, empresa privada, empresa pública, filantropia, comércio, autônoma, eu acabei passando um pouquinho por tudo isso, né? E tendo uma noção de tudo isso, né? E é uma experiência que agrega e que é importante independente de onde você está executando, porque você tem noção do funcionamento das coisas, sim, né? Uhum. Você falava agora da Liga do Câncer e falava da importância do envolvimento de novas pessoas. Quem está nos ouvindo agora, como é que faz para poder ajudar você a se informar, saber como é que pode ser um voluntário? Olha, sim, na verdade, nós atendemos na Liga em terças e quintas-feiras. Mas você não precisa estar envolvido diretamente naquele momento. Nós temos voluntários que por exemplo, em escolas, juntam material reciclável, né? Nós temos voluntários que juntam muitas vezes roupas e doam para a Liga. Nós temos, por exemplo, voluntários que fazem um evento e destinam a verba para a Liga. Participar da Liga sempre é bem-vindo. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, assim, o voluntário, onde ele pode participar? Ele pode participar, por exemplo, nós vamos ter amanhã caminhada pela vida. Domingo, então, a saída às 3 da tarde, 15 horas, aqui em Languiru, na frente da Rua Coberta, e vamos até o centro administrativo. Nós precisamos de gente lá que seja para encher balão, que venha caminhar conosco, fique conosco ali. A gente tem a venda de camisetas ali na prefeitura, vai ter o stand lá, e a pessoa pode ir conversando conosco, que pode se oferecer, daí a gente pode explicar o que a gente tem para fazer, se a pessoa tem disponibilidade de tempo. Então, olha, se quiser participar, terças-feiras a gente separa o resíduo, terças e quintas a gente abre o brechó, e a gente assim vai podendo contar e dividindo com essas pessoas, e elas podem vir ajudar, com certeza. Sempre todo mundo é muito bem-vindo. A maioria das nossas voluntárias foram pacientes, ou tem a experiência de alguém próximo na família ter tido câncer. Então isso também parece assim que é interessante, porque quando você consegue se colocar no lugar das pessoas que estão passando por isso, ou que já passaram por isso parece que essa empatia, ela faz essa identificação, e isso é muito bom, né? Então a gente percebe, assim, quando vem muitas vezes um paciente com câncer lá, aquele abraço, dizer eu já passei, eu já superei, eu já venci, é
muito bom isso, né? Então a gente precisa realmente de pessoas que vão lá, que ajudem, que abracem, que separem as camisetas, que dobrem as roupas, que separem o resíduo. Para nós, todo mundo é sempre muito, muito bem-vindo. Para quem tem novas ideias, a Liga do Câncer está sempre inovando, sempre aceitando, afinal, a cada ano a gente vai descobrindo novos projetos da Liga. Com certeza. As pessoas podem vir até nós e dizer, olha, isso acontece, na verdade, Bruna. Por exemplo, durante o mês de outubro, nós temos, por exemplo, comércio que teve a ideia de vender algum produto, parte daquele valor que é vendido, reverter para a Liga. Então, essa pessoa está sendo voluntária. Por exemplo, nós temos um grupo as meninas do piquete das gurias aqui de Teutônia, elas fizeram um evento, doaram uma parte para a Liga. Tem as divas solidárias da Westfália, se o pessoal da Westfália está me escutando, eu chamo de primas cor-de-rosa, elas também fazem a diferença, fazendo eventos e trazendo dinheiro para a Liga, doando dinheiro para a Liga. Tivemos ontem o Cantando o Outubro Rosa, na Associação da Água. Cada pessoa que foi lá levou 1 quilo de alimento não perecível, porque não é um evento que a gente cobra o ingresso. O doar aquele quilo de alimento já é uma forma de voluntariado e a gente agradece porque a gente conseguiu juntar bastante alimentos que vão se reverter para quem? Para as famílias que têm pessoas com câncer. A gente vai transformar em cestas básicas para outubro, novembro e dezembro. Então, assim, todo mundo pode, de alguma forma, voluntariar. Eu sei, por exemplo, que agora toda a comunidade se mobilizou no mês de setembro com a tragédia das chuvas, né? Então, enfim, é da natureza do ser humano ter esse olhar de coletividade, de fazer parte de um coletivo. Precisamos disso, fazer parte de uma comunidade, de uma ONG, de um grupo de amigos, na empresa. É muito importante isso, né? Porque isso nos completa como seres humanos. Então, eu acho que essa é a Margaret, assim, ela se sente mais completa quando ela faz parte, e aqui não de um coletivo, eu faço parte de vários coletivos, e isso me faz muito bem, né? Onde eu posso contribuir, onde eu posso somar, porque o conhecimento que eu pude adquirir durante a minha vida, ele só tem valor se ele é multiplicado. O conhecimento, ele não é só meu, né? Ele me moldou, mas ele também, à medida que eu multiplico ele, e eu posso somar e ajudar com esse conhecimento, eu acho que esse é o verdadeiro valor de ter adquirido ele. Margaret, um conselho para o empreendedor que nos ouve. Na verdade, empreender sempre, ousar sempre, ter coragem. Pode ser que nem sempre vai dar certo, mas essa experiência é que vale. As tentativas é que valem. A caminhada está valendo. Não é sempre o chegar, não é sempre só o ganhar, né? O crescer de uma pessoa empreendedora, ela se dá pela caminhada, pelas tentativas. E aí em algum momento vai dar certo. Então nunca desista, sempre tente, empreenda, seja criativo. Você está crescendo como pessoa, como empresário, e você vai fazer a diferença na comunidade. E se você chegar lá onde você sonha chegar, não esqueça de também ajudar outras pessoas a chegar lá. Margaret, muito obrigada por participar pelo programa hoje. Uma boa semana. Muito obrigada pela oportunidade de mostrar um pouco da Margaret para a comunidade de Teutônia. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com Margaret Grave, atual presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Teutônia. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.